que você vai considerar na hora de escolher a rena da cliente? Você vai considerar o tom da pele dela, o tom do cabelo e o gosto pessoal da cliente. Porque pode ser que a pessoa seja branquinha, tenha um cabelo médio e goste da sobrancelha super marcada. Então você vai usar uma rena mais escura ou deixar a rena agindo por mais tempo para pigmentar mais, tá? Então isso vai depender de uma análise total. E o que eu recomendo para vocês? Peguem a rena de vocês, as renas que você tem e testem. Testem no braço, na perna, onde vocês quiserem, vocês mesmos na sobrancelha. Melhor na perna, que você pega todas as cores e vai testando. E veja que tom que cada rena entrega, tá? Porque você conhecendo a rena fica mais fácil, você não fica preso. Eu posso usar um castanho claro numa pessoa com uma pele escura, desde que eu deixe agindo mais, se o efeito daquela rena for acinzentado, por exemplo. Então eu preciso entender que fundo de tonalidade que tem essa rena. Qual a pigmentação que ela entrega e em quanto tempo? Porque assim, gente, a rena, ela age de acordo com o tempo. Quanto mais tempo ela fica na sobrancelha, mais escura ela fica. Então eu posso pegar uma rena castanho claro e colocar numa pessoa loira e deixar 5 minutos e dar um efeito sombreado bem clarinho que ela vai gostar. Agora eu posso pegar a mesma rena castanho claro e aplicar em mim, que sou mais morena, né? Que a minha pele é um pouco mais escurinha, e deixar por mais tempo e atingir um tom que vai ficar bom pra mim também. Então, com uma rena, eu consigo fazer uma escala bem grande de clientes. Só depende do tempo que eu vou deixar ela agindo e de qual é o gosto dessa cliente. Se ela gosta mais clara ou se ela gosta mais escura. Então, eu não posso dizer assim, ó, quando a pessoa for morena, use tal rena. Quando a pessoa for branca, use tal rena. Não, você precisa conhecer a pigmentação dessa rena, como ela funciona, para que você consiga colocar em cada cliente. O que eu indico é que vocês tenham pelo menos 3 tons. Castanho claro, castanho médio, castanho escuro. Mas se você não puder, tipo, eu não posso ter 3, só posso ter 2. Compre castanho claro e castanho escuro. Com a castanho claro você vai conseguir fazer desde as branquinhas até as morenas médias. E com a castanho escuro você vai fazer as peles de morena média a morena mais escura. E aí você vai dosando de acordo com o tempo. Quanto mais tempo você deixa a rena, mais escura ela fica. Quanto menos tempo, mais clara. Então você consegue dosar, entendeu? O tom da rena. Oi, tudo bom? Invadindo aqui o vídeo para te avisar que esse conteúdo que você está assistindo agora é apenas um pedaço de uma das minhas lives. Eu tô ao vivo aqui no YouTube toda terça, quarta e quinta, às 19h30. E se você quiser ter acesso ao conteúdo completo, esteja ao vivo com a gente ou então entre no nosso grupo do Telegram, que está com o link aqui abaixo para você ter acesso aos conteúdos completos, tá bom? Agora aproveite o conteúdo. Evelyn, me tira uma dúvida. Quando eu finalizo a rena em alguma cliente, às vezes fica uma sobrancelha com algumas falhas, às vezes uma mais clara que a outra, sendo que eu deixo o mesmo tempo. Não deixa não. Então, o que acontece? A gente aplica, depois conta o tempo. E não é assim que funciona. Não sei se esse é o seu caso, tá? Vou dar um exemplo do que eu acho que pode estar acontecendo. Quando você começar a aplicar aqui, você já começa a contar o tempo. Quando você vier pra cá, essa sobrancelha vai estar o tempo que você aplicou, mais o tempo que você demorou pra aplicar nessa. Então, eu apliquei aqui em 3 minutos, que é mais ou menos o tempo que você demora pra aplicar um lado. 3 minutos eu apliquei aqui certinho, bonitinho. Vim pra esse lado. Demorei mais 3 minutos aqui já tem 6. Certo? 3 daqui mais 3 daqui são 6. Então, essa sobrancelha tá a 6 minutos e essa tá a 3. Então, eu sempre vou tirar a que eu apliquei primeiro, deixar a segunda agindo mais 3 minutinhos, para que aí sim elas estejam o mesmo tempo ali de ação. Entendeu? Deu para entender? Então, é assim, eu deixo agindo de um lado, eu tenho que começar a contar o tempo quando eu já estou aplicando aqui, porque quando eu vier para essa, eu tenho que saber quanto tempo já está desse lado, porque aí eu consigo deixar exatamente o mesmo tempo. Quando você tirar a rena e alguns lugares ficarem mais claros, isso é natural. Por quê? No lugar onde tem pelo, sempre vai ficar mais escuro, vai ficar mais pigmentado. Então aquela parte onde não tem pelo, ela vai ficar mais clara, não tem como, né? Porque não tem o pelo ali para a rena se fixar, para a rena segurar, para a rena pigmentar mais e dar a sensação de que está mais escuro, certo? O que você pode fazer é pegar no lugar onde tem falha, reaplicar a rena ali, depois que você tirou, reaplica a rena ali, deixa ela agindo por mais um tempo, porque daí ela vai pigmentar mais aquela região e vai disfarçar aquela diferença do tom. Mas mesmo assim ainda corre o risco de ficar uma diferençazinha, sabe? Porque, gente, esse é um dos erros, uma das coisas que eu coloquei aqui. A gente tem a falsa ilusão, eu falei sobre isso
Tem uma live aqui que eu fiz que são os 9 erros que todo design de sobrancelhas iniciante cometem. Depois vocês vão lá assistir. Nessa live, eu explico que é um erro a gente achar que a rena foi feita para cobrir buraco. Não falhas, buraco, né? A rena não foi feita para cobrir buraco. Você vai fazer a marcação da sobrancelha da cliente e vai ficar um filetinho aqui, ó, no meio de pelos. Não tem como você querer usar a rena para engrossar essa sobrancelha, porque o lugar onde tem pelo sempre vai ficar mais escuro e onde não tem vai ficar mais claro. Aí você aplica a rena no toda a sobrancelha, no desenho que você fez bonitinho, tá lindo assim, a aplicação perfeitinha, tudo maravilhoso. No momento que você tira a rena, o lugar onde tem pelo fica mais escuro e o lugar onde não tem fica mais claro. E isso dá aquela sensação de mancha, né? Parece que a sobrancelha parece uma mancha, né? Ali no lugar. O que você pode fazer é escurecer ainda mais a rena para diminuir essa sensação, né? Mas se a cliente, por exemplo, não gosta de uma sobrancelha muito marcada, não vai funcionar. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, não se culpem por a sobrancelha da pessoa ser cagada. Se a cliente tem a sobrancelha toda cagada, toda esburacada, fina, sem ponta, sem começo. Tem gente que tem a sobrancelha, gente, com a distância assim, ó, desse tamanho. O que eu vou fazer? Eu vou encher de rena aqui? Fica super estranho. Por mais que eu faça degradê, por mais... Se eu fizer super clarinho pra causar um degradê, em 1 dia, 2 dias já saiu, porque não tem onde a rena se fixar, certo? Então não fica legal. Então quando a cliente vem com a sobrancelha toda cagada e fala, ai, passa uma rena pra disfarçar, eu falo assim, ó, eu não faço isso. Eu já explico pra cliente, ó, é o seguinte, a rena, deixa eu chegar mais pra cá que eu tô meio torta. A rena, ela não cobre buraco, meu amor, não cobre. Então o que a rena vai fazer, ela vai evidenciar os seus pelos, né? E dar uma sensação de que a sua sobrancelha é um pouquinho mais grossa. Mas eu não consigo redesenhar. Por isso que eu falo assim, tem como deixar uma sobrancelha arqueada usando rena? Tem, se for um pouquinho. Se você for subir um centímetro, 1 milímetro, né? Aqui pra deixar uma pontinha, ok. Mas não inventa de fazer um super arqueado com rena, porque vai virar uma cagada. E eu tô falando isso porque eu já vi muita gente cometendo esse erro e fica muito bizarro, gente. Você vê aquele lugar que tem pelo e aquele lugar que não tem. Você consegue sim deixar um pouco mais escura, porém você vai ter que marcar muito mais, né? Você vai ter que deixar muito mais escuro e mesmo assim, na minha opinião, não fica legal. Então eu prefiro falar para cliente, olha, vamos fazer uma reconstrução, porque daí a gente espera para ver se esses pelos crescem, para ver se melhora, né? Porque se eu aplicar rena, o lugar onde não tem pelo vai ficar mais claro. Às vezes a cliente é teimosa, quer do mesmo jeito. Fala, tudo bem, eu aplico, não tem problema, né? E aí faço um esforcinho para deixar um pouco mais naquela região que tem menos pelo, que tá mais falhada, deixo agindo ali por mais tempo, né? Mas hoje, com conhecimento, com prática, eu tirei esse peso das minhas costas. O que acontece? Quando a gente tá começando, a gente acha que a rena é pra cobrir o buraco, que é pra deixar a sobrancelha mais grossa, e a gente taca ali rena ali, depois a gente tira e fala, meu Deus do céu, que merda que eu fiz. Você não gosta do resultado, a cliente não gosta do resultado, porque você achou que a rena tinha que cobrir o buraco, e a cliente também achou que a rena tinha que cobrir o buraco, né? E aí você fica frustrada, a cliente fica frustrada e não resolve. Então eu prefiro hoje em dia, eu falo pra cliente até onde a rena pode fazer diferença. Olha, a rena é uma maquiagem, eu explico pra ela desse jeitinho. Você tem os seus pelinhos, né? Entre os seus pelos tem as lacunas, né? Que a sobrancelha tem os pelinhos e entre os pelinhos tem as lacunas. A rena, ela vai entrar nessas lacunas e vai dar um efeito sombreado, dando a sensação de que você tem mais pelo, certo? É isso que ela vai fazer. Agora, se você não tiver pelo aqui e tiver pelo aqui, essa lacuna gigantesca vai ficar só uma sombra, certo? E isso fica estranho. Isso não fica legal, tá? A não ser que eu aplique uma rena muito escura nesse lugar onde está essa lacuna aqui, esse buraco, né? E aí a sobrancelha vai ficar super marcada, como se fosse um canetão, assim. Que aí eu consigo disfarçar um pouco mais essa falha, esse buraco, né? Mas dependendo do lugar, se é tipo o final da sobrancelha, dá pra fazer. Agora, se é no meio da sobrancelha, gente, se é tipo no começo que tem que completar bastante aqui, ó, não fica legal. Deixa eu ver agora.